Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer exercício aplicando semelhança de triângulos, exercícios aplicando relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Tales e o teorema de Pitágoras. Na primeira questão diz calcule a altura H do prédio, nós temos um caso de semelhança de triângulos, então nós podemos relacionar esses dois lados daqui com esses dois lados correspondentes aqui, ó. Esses dois são proporcionais a esses dois. Isolando o H, temos aqui, ó, 12. H igual a 8 vezes 20. O 12 que está multiplicando passa dividindo. Podemos simplificar aqui, dividindo por 4. Encontramos H igual a 40 sobre 3 metros. A próxima questão diz: uma pessoa de 1,75 metros de altura estava a 4 metros de distância de um poste de luz de 6 metros de altura. Vamos fazer um esboço, um esquema para representar. Podemos considerar aqui o piso, né, o solo, o chão, o que for. Um poste de 6 metros a uma distância de 4 metros. 4 metros. Uma pessoa de 1,75 de altura. E aqui diz que como era de noite, a sombra dessa pessoa foi projetada no chão. Então, a luz fica aqui, nós sabemos que ela vai incidir aqui e projetar uma sombra. E nós queremos saber o comprimento dessa sombra, vamos chamar de x. Nesse esquema, nós podemos fazer o quê? Semelhança de triângulos. Ó, esse triângulo aqui, cujos ângulos são esses que eu estou esboçando, ó, perceba. Esse ângulo é o mesmo daqui. Esse ângulo é o mesmo daqui. E esse aqui é comum para os dois. Então, nós podemos fazer o caso AAA para a semelhança de triângulos, né? Ângulo, ângulo, ângulo. Esses três ângulos são os mesmos três ângulos desse outro triângulo. Então, esses dois lados aqui, ó, x com 1,75, proporcionais a esses outros dois nesse triângulo aqui, ó, esse e esse. X mais 4 sobre 6. Meio pelos extremos, vamos ficar aqui com 6x igual aqui, ó, 1,75 vezes x mais 1,75 vezes 4, que dá 7. Passando 1,75x para cá. Ficamos com 4,25x igual a 7. Esse 4,25 que está multiplicando passa dividindo. 7 dividido por 4,25 vai dar uma dízima não periódica, né? Então, nós aproximamos, vai dar aproximadamente 1,65 metros, olha só, o comprimento da sombra. Quanto mais próximo a pessoa estivesse do poste, menor seria o comprimento dessa sombra. E quanto mais distante, maior o comprimento dessa sombra. Na questão 3, determine o valor de 2x menos y, sabendo que R, S, T e U são paralelas e que P e Q são retas transversais, ou seja, temos duas retas transversais a um feixe de retas paralelas. Então, vamos usar o teorema de Tales, em que esses dois segmentos aqui são proporcionais a esses dois aqui correspondentes. Então, para determinar o x, podemos fazer o seguinte, pegar o 5 e o 6 desse lado, com o 30 e o x desse lado. Meio pelos extremos, ficamos com 5x igual a 6 vezes 30, que dá 180. 5 que está multiplicando passa dividindo.
Encontramos x igual a 36. Perceba aqui, para encontrar o y, tem várias maneiras aqui de você fazer. Uma delas é, se aqui é 6 e o total é 13, fazendo 13 menos 6, então concluímos que aqui é de 7. Pegando 6 com 7 desse lado, e desse lado o x com o y, mas no caso o x a gente já sabe que é 36, então fica 36 com o y. Fazendo o meio pelos extremos, ficamos com 6y igual a 7 vezes 36. O 6 que está multiplicando passa dividindo. Podemos fazer o seguinte, ó, 36 dividido por 6 dá 6. Aí 7 vezes 6 dá 42. Achamos x e achamos o y. Calculando agora 2x menos y. O x vale 36, o y vale 42. 2 vezes 36 dá 72, 72 menos 42, então 2x menos y dá igual a 30. Próxima questão. Seja ABC um triângulo retângulo em A. Determine as medidas M, N, C e H. Aqui tem várias maneiras, você pode usar o teorema de Pitágoras, pode fazer semelhança de triângulos ou pode utilizar as relações métricas de um triângulo retângulo. Utilizando, por exemplo, a relação métrica, ó, esse aqui é o valor do A, esse é o valor do B. Nós vimos que B ao quadrado é igual a vezes M, é uma das relações métricas de um triângulo retângulo. B ao quadrado é o 9, é 9 ao quadrado, o valor do A é 15, o M nós não sabemos, 9 ao quadrado é 81, o 15 que está multiplicando passa dividindo, aí 81 dividido por 15 dá 5,4, então M igual a 5,4 metros. Sabendo que o A é igual ao M mais o N, ó, o M mais o N. Sabendo que o A vale 15, o M vale 5,4, nós encontramos o N. Só passar o 5,4 subtraindo aí para o outro lado. Faz 15 menos 5,4. Encontramos N igual a 9,6 metros. Aliás, a questão diz que é centímetro, né? Então, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Centímetros. Pronto. Temos o M, temos o N. Para encontrar o C também tem várias maneiras de você fazer. Você pode, por exemplo, considerar o triângulo A, B, C e fazer Pitágoras. Perceba que A ao quadrado é a hipotenusa, então fica A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 15, fica 15 ao quadrado. O B é 9, fica 9 ao quadrado mais C ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 9 ao quadrado é 81, vai passar menos 81 para o outro membro. Ficamos com C ao quadrado, 225 menos 81, 144. Pego A ao quadrado aqui. Passa a raiz quadrada para o outro membro. Encontramos C igual a 12 centímetros. Para encontrar o H. O H também tem várias maneiras de você fazer. Você pode fazer Pitágoras considerando esse triângulo aqui, digamos o triângulo ACH, ou fazer Pitágoras no triângulo AHB, você vai achar o H, ou fazendo uma relação métrica no triângulo retângulo, que diz que H ao quadrado é igual a M vezes N. Aí o M é 5,4, o N 9,6, 5,4 vezes 9,6 dá 51,84. O H está ao quadrado, passa ao quadrado para o outro membro como raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada desse número, temos que H é igual a 7,2 centímetros. A próxima questão diz: suponha que a imagem a seguir representa um poste fincado no ponto D, nesse ponto aqui, e os dois fios de aço AB e AC ajudam na fixação do poste. As medidas são dadas em metros.
Qual é a altura do poste? Também várias maneiras de você fazer. Uma delas é h ao quadrado é igual a m vezes n. Temos que o m é 3, né? mn é 3 e 12. 3 vezes 12 dá 36. Pegando ao quadrado, passando para o outro membro como a raiz quadrada. Encontramos h igual a 6 metros. Aí a altura do poste. A B pergunta quantos metros aproximadamente de fio foram utilizados para fixar o poste. Então, para fixar o poste, os fios são AB e AC, ou seja, justamente as medidas de B e C. Encontrando B e C, somando B e C, encontramos quantos metros foram utilizados de fio. O A nós já podemos determinar aqui, ó. O A não é M mais N, então 3 mais 12 dá 15. Podemos encontrar C fazendo A vezes N. O A é 15, o N é 3. Ficamos com 45. O A ao quadrado passa a raiz quadrada, mas não tem raiz quadrada de 45, mas você pode considerar que 45 é 9 vezes 5. Ao 9 tem raiz quadrada, passa para fora, a raiz de 9 é 3, fica só o 5 aí dentro. Então, C é igual a 3, raiz de 5 metros. O B, podemos fazer B ao quadrado igual a vezes M. O A é 15, o M é 12. 15 vezes 12 é 180. 180 também não tem raiz quadrada, mas nós podemos simplificar e determinar. Ou você pode fazer decomposição, né? Aqui é dar por 2, 90, dá por 2, 45 e assim por diante. Ou transformar 180 em algum produto, em algum dos seus produtos que lhe favoreça. Por exemplo, 180 é 4 vezes 45. E o 45 é 9 vezes 5. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, 5 não tem raiz, então ele fica aí dentro, sozinho, abandonado. Então, 2 vezes 3, 6, vai ficar 6, raiz de 5 metros. Somando B mais C, 3 mais 6 dá 9, 9 vezes a raiz de 5. Já que ele quer aproximadamente, então você vai fazer um bom uso da calculadora, né? 9 vezes a raiz de 5 dá aproximadamente 20 metros e 12 centímetros, certo? Mais ou menos aí um pouco mais de 20 metros de fio serão utilizados. Considere uma folha de papel cujo formato e dimensões são apresentados a seguir. Calcule o perímetro dessa folha em centímetros. Para calcular o perímetro, nós vamos precisar determinar esse trechinho aqui que está faltando. Tem várias maneiras de você fazer. Uma delas é o seguinte: eu posso fechar um triângulo retângulo aqui, fazer bom uso do teorema de Pitágoras e determinar esse x. Então, veja só, pessoal. Se daqui, acompanha comigo, olha só. Se daqui para cá é 9, aí observa, 9. Daqui para cá é 5. Então, para completar o 9, esse trechinho aqui mede 4 centímetros. Se daqui para cá é 14, daqui para cá é 11, então esse trechinho que está faltando mede 3. Fazendo Pitágoras nesse pequeno triângulo que eu fiz aí, ó, x ao quadrado, x é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Temos aí 9, 16, 25, aí vamos tirar a raiz de 25, encontramos x igual a 5 centímetros. Agora podemos fazer o perímetro dessa figura. Isso é uma das maneiras de fazer, né? Tem outras maneiras aí para você determinar o x, mas eu considero essa ser a mais fácil. Então, vai ser o x, que é o 5, mais esse 5,
mais 14, 14 mais 9, mais 11. 44 centímetros. Esse é o perímetro da figura em questão. Um objeto em forma de pirâmide foi construído com barbante e canudos, todos de um mesmo comprimento, então, daqui para cá é x, daqui para cá vamos dizer que é x também, todos de mesmo comprimento. A questão, perceba que ele deu a altura dessa pirâmide, que é isso daqui, né? Raiz de 8, e diz, se os canudos que compõem esse objeto forem enfileirados, qual será o comprimento máximo obtido? Ou seja, eu preciso determinar o comprimento de um canudo desse e somar o total do comprimento de todos os canudos. Nós tínhamos 1, 2, 3, ou então contos da base. Tem 1, 2, 3, 4 na base, 4 na base, mais 1, 2, 3, 4, mais 4. Tem 8x. O comprimento aí é 8x. Nós precisamos determinar o valor do x. Uma das maneiras de fazer é essa daqui, veja só. A melhor estratégia, né? Sempre que possível, já que tem triângulos envolvidos, vamos usar o teorema de Pitágoras aqui de alguma forma. Para usar o teorema de Pitágoras, a gente vai precisar fechar um triângulo. Então, eu sugiro que você pegue esse, que é raiz de 8, o x, vou colocar para cá para vocês visualizarem melhor, olha só. Temos aqui, ó, essa medida aqui de raiz de 8, essa. Veja que é um triângulo retângulo, a hipotenusa é justamente um canudo, né? Que é x. E esse outro cateto aqui, ó, dá para determinar. Perceba que aqui é o centro, está bem no centro da base. A base está no formato de um quadrado. De lado x. Tem-se aí, olha só, a diagonal. Tem-se o centro aí, né? Perceba que esse trechinho aqui que está faltando, ele é metade dessa diagonal, a diagonal da base. Calculando a diagonal da base, também utilizando Pitágoras, ó, fica t ao quadrado igual a x ao quadrado mais x quadrado. D ao quadrado igual a 2x quadrado. Passando a raiz quadrada, ficamos com x raiz de 2. Como se trata da metade da diagonal, então esse trechinho daqui para cá é x raiz de 2 sobre 2. Fazendo Pitágoras novamente agora nesse triângulo aqui, vamos ficar, veja só, x ao quadrado igual a os dois catetos, raiz de 8 ao quadrado, mais o outro cateto que é x raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 8 ao quadrado fica 8. Aqui, ó, x ao quadrado é x ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado fica só o 2. E aqui 2 ao quadrado dá 4. Simplificando 2 por 4 vai ficar 1 meio. Passando para aqui para outro membro, ficamos com x ao quadrado sobre 2, igual a 8. 1 menos 1 meio dá 1 meio. X ao quadrado sobre 2 igual a 8. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Ficamos com x ao quadrado igual a 16. Calculando agora a raiz quadrada de 16, encontramos x igual a 4 centímetros. Um canudo, então, mede 4 centímetros. Os 8 canudos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 canudos enfileirados vão ter aí um comprimento máximo de 8 vezes 4, que é 32 centímetros. Questão 8 diz: a figura mostra um segmento AD dividido em 3 partes. AB mede 2,
BC mede 3, CD mede 5. AD, o segmento AD, ou seja, o total daqui de A até D'. AD' mede 13, o total. E as retas BB', CC', DD' são paralelas, ou seja, nós vamos poder fazer, utilizar o teorema de Tales, né? Devido a termos aqui segmentos paralelos, transversais a outras duas retas. Determine os comprimentos de A, B', B', C', C', D'. Então, veja só. Podemos pegar, por exemplo, o seguinte, ó, A', B', podemos relacionar assim, ó, AB com AD, que é o total, certo? O total aqui, ó. Veja, 2 mais 3 mais 5, 10. Então, vou fazer o seguinte, relacionar o trecho com o trecho com o total. Então, aqui nós vamos pegar AB com AD e aqui embaixo AB' com AD'. AB mede 2, AD mede 10. AB' estamos à procura e AD' é 13. Fazendo meio pelos extremos, ficamos com 10 AB'. E 2 vezes 13, 26. Passando 10 que está multiplicando, dividindo, 26 dividido por 10 vai dar 2,6. Encontramos a B'. Faça o mesmo procedimento para os demais, olha só. Vamos relacionar de A até C com o total, ou, melhor, de B até C com o total, que é de A até D. Ou tem várias maneiras de você fazer. Sempre vem 2 ou 3 na minha cabeça. Por exemplo, aqui é 2,6. Esse com esse e esse com esse eu posso relacionar ou continuar nesse raciocínio de pegar o trecho com o trecho com o total, né? Por exemplo, fazendo BC, que é o trecho, o segmento, com o total que é de A até D. E do outro lado, pegando B', C', que é o trecho, e o total que é de A até D'. É uma das maneiras. BC mede 3, AD mede 10, B', C' estamos calculando, e de A até D' é 13. Fazendo meio pelos extremos, ficamos com 10, B', C', igual a 3 vezes 13, 3 vezes 13, que é 39. 10 que está multiplicando, passando, dividindo. 39 dividido por 10 dá 3,9. Você nem precisa fazer o teorema de Tales para calcular C', D'. Veja só. É só você somar. Perceba que AB' mais B', C' mais C', D' tem que dar igual ao total, que é 13. Esse mede 2,6, esse mede 3,9, falta só C', D'. 2,6 com 3,9 dá 6,5, passa para o outro membro, menos 6,5. 13 menos 6,5 dá 6,5. Então, C', D' mede 6,5 centímetros. Você poderia aplicar o teorema de Tales de outras formas, mas ia chegar no mesmo resultado. E por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.